talvez pela primeira vez, para aprender da Palavra de Deus conosco. E hoje nós vamos aprender sobre Abraão, como nós começamos, na semana passada. Nós vamos hoje tratar de Gênesis, capítulo 22. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Em vez da lição, eu vou seguindo o texto bíblico, lendo juntos, 1, 2, 3 versículos, aí eu explico algumas coisas e assim nós vamos seguindo pelo capítulo. Tá? Mas primeiro, se você ainda não orou a Deus, então seria muito bom você pausar este vídeo e orar para que Deus abençoe a sua palavra ao seu coração, ao seu entendimento, que Ele possa te ajudar a entender, a aprender o que você precisa aprender para a sua vida, para a sua alma. E assim nós vamos aprender juntos da palavra de Deus. Vamos ler no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Nós vamos ler até o versículo 18 e depois eu começo do versículo 1 e nós vamos seguindo pelo capítulo até o versículo 18. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e alpargou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. E onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E
e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Agora nós vamos, a partir do versículo 1, e nós vamos lendo aos poucos, e eu vou trazendo algumas lições que Deus colocou aqui para nós. Todas as coisas escritas na Bíblia foram escritas para nos ensinar também este capítulo. Então vamos ler devagar, porque muitas vezes quando nós lemos superficialmente, tem coisas que nós nem percebemos que Deus colocou na Bíblia. Então eu quero ler com vocês devagarzinho este capítulo. Então mantenha sua Bíblia aberta se você tiver uma Bíblia. Os versículos também vão ser colocados na tela para você poder seguir. E aconteceu depois destas coisas que provou a Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. É interessante que aqui fala que Deus provou a Abraão. Deus queria testar a fé de Abraão. Mas por quê? Deus não sabia como era a fé de Abraão? Deus não sabia como era o coração de Abraão? Por que Deus precisou testar, provar ele? O que você acha? A não ser para ensinar a Abraão a muitas coisas. Deus já sabia. Deus já sabia da fé de Abraão. Deus conhecia muito bem o coração de Abraão. Mas Deus aqui fez isso com o propósito de ensinar a Abraão muitas coisas. Isso é muito interessante. E disse-lhe Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Abraão sempre pronto para ouvir a Deus, ao seu filho, como você vê mais para frente, sempre respondendo assim: Eis-me aqui. Dizendo: estou aqui pronto para ouvir, pode falar, pronto para sempre ouvir, pronto para obedecer. E disse, isto é Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão, como nós aprendemos na semana passada, recebeu de Deus um filho já em sua idade bem avançada. Então você pode imaginar que este filho foi um filho muito especial para Abraão. Um filho muito desejado, um filho muito amado. E aqui Deus está lembrando a Abraão disso. Abraão, toma agora o seu filho, o teu único filho. Deus está lembrando a Abraão: este teu filho que você tanto amas, o teu único filho Isaque, a quem amas. É como se Deus queria fazer Abraão lembrar que este filho era muito especial para ele, para fazer o teste ainda mais difícil. Abraão, este é o teu único filho, aquele que você ama. Tome-o e oferece-o ali em holocausto, sacrifício sobre uma das montanhas que eu te direi. Este foi um teste muito grande para Abraão, e nós podemos imaginar, se fosse nós, como teríamos respondido. Nós teríamos talvez tomado muito tempo para pensar, para decidir: será que eu vou fazer ou não? Mas sabe, Abraão não foi assim. Nós lemos já logo no versículo seguinte, versículo 3. Então se levantou Abraão. Então quer dizer já logo em seguida. Pode ser que foi Deus que falou à noite com ele, e então na madrugada logo ele já se levantou. Ou no dia seguinte, então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada ainda. Ele não desperdiçou nenhum tempo, ele não esperou para decidir, não. Ele logo quando Deus falou, então Abraão se levantou e obedeceu. Aqui já passou o primeiro teste ele já passou. Sua fé foi provada já, bem aqui, ele se levantou e foi. E aguardou seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Eles foram juntos com os servos
Isaac, ele foi junto, sem reclamar também. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, Moriá, região montanhosa, e nós sabemos agora que em uma dessas montanhas onde Isaac foi levado para ser oferecido, também é o lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado, no mesmo lugar. Versículo 5. E disse a Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Você percebeu algo interessante aqui neste versículo? Abraão não ia oferecer o seu filho? Ele não deveria ter falado assim? Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali? E havendo adorado, eu volto a vós. Mas ele disse: tornaremos a vós, no plural. Por quê? Ele não ia oferecer seu filho? Será que ele foi atrás? Será que ele se arrependeu de ter obedecido a Deus até agora e que agora planejou não oferecer Isaac? Não é isso. Por que ele disse: tornaremos a vós? Porque no plural, porque ele e Isaac iriam voltar. Porque ele tinha essa certeza. Bem, vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 11, que aqui está a resposta. Hebreus, capítulo 11. Versículo 17 e 18. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Abraão ia oferecer Isaque, sim. Ele ia obedecer a Deus, sim, porque ele sabia que tudo que Deus falava era para o seu bem, era para glorificar a Deus, e até agora Abraão tinha seguido a Deus. Deus tinha guiado ele, chamado ele para sair da sua terra, e ele tinha sempre obedecido a Deus em tudo que Deus falava. Então agora também Abraão obedeceu. E ele ia oferecer a Isaac, sim. Mas ele também sabia que ao oferecer Isaac, ele estaria sacrificando todas as promessas que Deus tinha dado a ele, que seriam cumpridas através de Isaac. Mas a fé dele no Senhor foi tão firme, foi tão forte, foi tão grande, que ele sabia que Deus poderia cumprir estas promessas de qualquer outra forma, e que Deus poderia ressuscitar Isaac da morte para ainda cumprir as suas promessas. Aqui nós vemos que a fé de Abraão foi provada mais uma vez. Ele foi e ele disse: nós tornaremos a vós, servos. Fiquem aqui, que nós dois vamos voltar. E se é para eu oferecer Isaac, Deus pode ressuscitar ele. Mas eu sei uma coisa: Deus vai cumprir suas promessas. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Isaac não reclamou. Isaac não disse que não queria ir. Isaac carregou a lenha sobre as suas costas e foi junto com seu pai, dois juntos em uma missão. E aqui, quando eu li esta parte, eu me lembrei de quando Abraão colocou a lenha do holocausto sobre as costas de Isaac. Me lembrei do Senhor Jesus Cristo, como a cruz foi colocada em suas costas para ele carregar esta cruz até lá em cima, na montanha de Gólgota, para ser crucificado, sacrificado. E aqui Isaac toma a lenha e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, versículo 7, e disse: meu pai.
E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaac não estava falando de maneira desrespeitosa ao seu pai, não. Com muito respeito, ele disse: Meu pai. E Abraão, com todo carinho: Eis-me aqui, meu filho. Isaac então pergunta onde está o cordeiro. E Abraão disse, versículo 8: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E Isaac não falou mais nada. Isaac também creu que tudo que Deus mandava era para o seu bem, tinha um propósito bom, mesmo sem entender, talvez, mas ele também estava posto a obedecer a Deus. Deus proverá para si o cordeiro. É uma profecia, não é? Abraão nem sabia ainda quando ele falou isso. Mas sua fé no Senhor foi tão grande que ele sabia de alguma forma, de alguma maneira, Deus iria prover para ele mesmo, para Deus mesmo, o cordeiro necessário. É interessante, né, que fala que Deus proverá para si. O cordeiro que ele requer, ele mesmo vai prover. Não é assim para com pecadores? Aquele cordeiro que precisa ser morto por causa do pecado, Deus mesmo proveu para si, o Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Versículo 9: E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E Isaque não protestou, ele não começou a lutar com seu pai, não. Ele deitou, deixou ser amarrado, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Abraão estendeu a mão para pegar o cutelo. Ele ainda não tinha levantado o cutelo e ficou assim, como se fosse um filme slow motion, assim, ó, levantando, como se Abraão já sabia que Deus ia falar alguma coisa. Não, Abraão não sabia. Ele não estava fazendo isso lentamente, esperando Deus intervenir. Não, ele estava fazendo isso tudo certo, pronto para sacrificar Isaac, estendendo a mão para pegar o cutelo que Deus já falou com ele. Mas o anjo do Senhor, quando fala anjo do Senhor, no versículo 11, sempre quando a Bíblia fala anjo do Senhor, é o Senhor Jesus. O anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui, pronto para ouvir novamente. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora eu sei. Agora foi provado, agora foi visível para todo mundo, Abraão, a sua fé, que você está preparado a seguir a Deus, mesmo independente de qualquer consequência, mesmo pronto a perder seu filho, pronto para obedecer a Deus em tudo, grande fé, grande confiança em Deus. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. O carneiro que Deus proveu em lugar de Isaac. Isso não nos lembra de algo maravilhoso que nos lemos sobre o Senhor Jesus? João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus proveu o carneiro. Deus proverá. Ele proveu o Salvador para morrer em lugar de pecadores como nós. Nós merecemos morrer. Nós merecemos ser banidos da presença de Deus para sempre. Mas Deus proveu em nosso lugar, se nós colocamos a nossa fé nele, igual
a Abraão um cordeiro. Deus proverá. Também 1 João, capítulo 4, nos fala sobre isso. Também no final da Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Em nosso lugar, em lugar de seu Filho, veio o Carneiro. Em lugar de pecadores, veio o Senhor Jesus Cristo. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E naquele mesmo lugar, o Senhor proveu o Salvador, que pela morte dele muitos podem ser salvos de seus pecados. Então, versículo 15, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações desta terra, porquanto obedeceste à minha voz. E esta bênção para a sua descendência, através de sua descendência, é o Senhor Jesus, obviamente. Aqui o Senhor está falando do Senhor Jesus, prometendo o Salvador. E Abraão, mesmo de longe, mesmo muito antes do nascimento e da morte do Senhor Jesus, Abraão já entendia que o Senhor Deus mesmo iria prover um Salvador para morrer em lugar dele, no lugar dele. Aquilo que ele tinha merecido, Deus iria pagar. E nós podemos ler em Atos capítulo 2, versículo 23, sobre o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que foi dado, provido para nós, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Também 1 Pedro 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Maravilhoso, o Senhor proveu o Salvador, e aqui nós podemos aprender sobre ele, e nós podemos aprender de Abraão como nós podemos confiar nele, colocar nossa fé nele, porque ele proverá. Ele proveu o Salvador para nós. E se você já entendeu que você precisa dele, que você é um pecador tão horrível diante de Deus, e que você não tem como pagar a sua culpa diante de Deus, não tem suficiente, não tem bondade suficiente, você também pode confiar no Salvador e dizer com Abraão: Deus mesmo proverá para si o cordeiro para o holocausto que eu mereço sofrer. Ele sofreu na cruz, naquele mesmo lugar onde Abraão esteve, para nós, se nós crermos nele. E essa descendência, esta bênção para todas as nações da terra pode ser sua. E você pode ser parecido com Abraão, recebendo estas bênçãos do Cordeiro que foi provido por Deus para a nossa salvação. E nós vamos agora cantar o hino de número 31, que muitas vezes nós cantamos no Natal, mas este hino não fala somente sobre o nascimento